Você sabia que no movimento uniformemente variado, podemos calcular a velocidade média somando a velocidade inicial e a final e depois dividindo por 2? Se você não sabia, assista essa aula até o final que eu vou te mostrar o porquê. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Como vimos em aulas anteriores, o movimento uniformemente variado é aquele movimento onde a velocidade varia, mas ela varia de uma forma legal, ela varia de uma forma constante, já que a aceleração também é constante, certo? A aceleração escalar não muda o seu valor. Pessoal, como vimos aí na aula sobre gráficos, o gráfico da velocidade em função do tempo é sempre uma reta, já que conseguimos obter esse gráfico utilizando a função horária da velocidade, que é uma função do primeiro grau, v igual a v0 mais at. No caso, a gente tem aqui a velocidade na vertical e o tempo na horizontal. Aqui a gente tem um móvel que varia sua velocidade de v0 até v em t segundos. O que a gente já viu também, que velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Ou seja, quanto que um corpo percorreu, quanto tempo que ele gastou isso. Aí você pega os valores e divide e calcula a velocidade média. Mas a velocidade média não significa que a velocidade foi constante, mas sim que você calculou essa velocidade média, ΔS sobre ΔT. Certo? E vale para qualquer tipo de movimento, pessoal. Movimento uniforme, uniformemente variado, qualquer outro. E a gente sabe o seguinte, que se eu calcular a área debaixo dessa linha, eu tenho o ΔS, já que o ΔS é numericamente igual à área. Certo? Então, se eu pegar aqui de 0 até t e calcular essa área, no caso a área de um trapézio, eu consigo descobrir esse ΔS. Certo? Utilizando aqui o gráfico. Pessoal, como que é a área do trapézio? Não é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2? Quanto que é a base maior? Pessoal, a base maior é daqui até aqui, que não é do 0 até o V? E do 0 até o V não dá V? Então, a base maior é V. Quanto que é a base menor? Não é esse lado aqui? Do 0 até o V0? E do 0 até o V0 não dá V0? Então, a base menor é V0. A altura está aqui. Está na horizontal. É do 0 até o T, que dá T. Esse trapézio ele foi virado, né? Então, você tem as bases aqui na vertical e tem a altura na horizontal. Então, a base maior é o V, velocidade final. Base menor é o V0, velocidade inicial. O tempo seria a altura. Tudo isso dividido por 2. E quanto que seria o ΔT? Seria o tempo final menos o inicial, que é 0, né? Então, seria T menos 0, que é T. Agora, eu vou substituir aqui, pessoal. A velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Essa fórmula serve para qualquer movimento. Então, no lugar do ΔS, eu coloquei aqui a área do trapézio, né? Que vai fornecer o ΔS, que é V mais V0 vezes T dividido por 2. E no lugar do ΔT, eu coloquei o tempo. Certo? Então, ΔS é isso, o tempo é isso. Então, olha só, pessoal. Não tem uma divisão de uma fração por outra? Aqui é como se tivesse o 1 debaixo do T, né? Quando eu tenho divisão de fração por fração, como que eu posso resolver? Eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, eu vou repetir a primeira, que é V mais V0 vezes T dividido por 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui não seria T sobre 1, então fica 1 sobre T. Pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse tempo com esse tempo. Certo? Então, eu corto esse tempo com esse tempo. Então, vai ficar V mais V0 vezes 1, que é V mais V0, certo? Tudo isso dividido por 2. Aí, para ficar melhor, eu vou jogar o V0 aqui na frente, ó, só para ficar um pouco mais apresentável a formulinha. Então, a velocidade média pode ser V0 mais V dividido por 2, ou seja, a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. É uma média aritmética. Mas assim, pessoal, isso só serve para o movimento uniformemente variado. Não vale para outro tipo de movimento. Então, você consegue calcular para esse movimento a velocidade média da seguinte maneira. Velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Então, por exemplo, um carro lá variou de 10 metros por segundo até 20 metros por segundo. Então, quanto que é a velocidade média aí nesse período?
é só você pegar 10 mais 20, dá 30, dividir por 2, dá 15 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade média aí desse veículo. Mas vamos fazer um exercício para facilitar o entendimento. Olha só, um motorista, visando a efetuar uma ultrapassagem, aumentou a velocidade do seu veículo de 15 metros por segundo para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando-se em consideração que a aceleração foi constante? Pessoal, olha só, ele falou que a aceleração foi constante, então é um movimento uniformemente variado. A velocidade varia de forma constante. Então, pessoal, olha só, eu preciso calcular o ΔS, que é o deslocamento aí que o motorista fez nesse período aí que ele aumentou a velocidade de 15 para 25 metros por segundo, certo? Preciso do ΔS. Ele deu a velocidade inicial, que é 15, e deu a velocidade final, que é 25. E o tempo também foi dado, ΔT 5 segundos. Pessoal, olha só, se eu tiver a velocidade média, o tempo eu já tenho. Eu não consigo achar o ΔS? Porque olha só, o tempo é 5. O ΔS eu preciso. E a velocidade média? Eu consigo achar ela fazendo velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Porque eu tenho as duas aqui. Ó. A velocidade inicial é 15 e a final é 25. Então eu vou substituir aqui. Velocidade média vai ser 15 mais 25. Velocidade inicial 15, final 25, dividido por 2. 15 mais 25 dá 40. Dividido por 2 vai dar 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade média aí nesses 5 segundos foi de 20 metros por segundo. Agora eu pego esse 20 e coloco aqui no VM. Aí eu consigo achar o ΔS, já que eu tenho o tempo. Então a velocidade média é 20 e o tempo é 5. Aí eu acho aqui o deslocamento. Pessoal, esse 5 não está dividindo? Eu passo multiplicando 20. Então vai ficar 5 vezes 20, né? 20 vezes 5, que vai dar 100 metros o deslocamento. Então a alternativa correta aí é a letra A. Então, de novo, esse movimento é uniformemente variado. Eu posso calcular a velocidade média desse jeito. É apenas nesse movimento que eu posso usar essa fórmula. Velocidade inicial 15, mais velocidade final 25, dividido por 2. Então, vai dar 40 por 2, que dá 20 metros por segundo. Aí eu jogo aqui esse 20 metros na velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. O tempo foi 5, passo 5 multiplicando. E vai me dar aqui 100 metros de deslocamento. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!